Fala galera, e aí, como é que estamos? Espero que estejam todos bem. Vamos dar seguimento aqui aos nossos estudos, então. Deixa eu compartilhar a minha tela. Olha só, estamos falando aqui ainda sobre os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, tá? A gente já venceu aqui o direito à vida e à saúde, já vencemos o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, e agora a gente está terminando de examinar o direito à convivência familiar e comunitária, que tem vários pontos importantes que a gente deve abordar, tem várias disposições referentes à guarda, tutela, adoção, que são importantes, e que vale a pena a gente dar uma olhadinha. Vamos fazer o seguinte, olhar primeiro algumas disposições gerais, algumas questões doutrinárias, eventuais pontos jurisprudenciais que são importantes também, e depois a gente dá uma olhadinha na legislação, tá? A gente vê especificamente o que a legislação determina sobre os pontos que a gente vai estudar. Galera, é fundamental, sei que às vezes é cansativo, mas é fundamental a gente ter conhecimento da legislação, a gente saber o que a lei diz. Às vezes a gente pode não dar tanta atenção para isso, mas eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. A gente conhecer a lei, saber o que a lei diz, claro, a gente não vai conseguir lembrar de tudo, mas simplesmente ter conhecimento, já ter passado os olhos sobre a legislação, vai nos ajudar bastante, tá? Então vamos lá, vamos seguir o baile. Primeiro, a gente está falando aqui sobre as espécies de família. E aqui eu digo espécies de família vinculadas aqui ao Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Para o fim ali de guarda, de tutela, de adoção. É evidente que se nós examinarmos desde uma perspectiva do direito de família, a gente consegue alcançar ali uma classificação muito mais ampla de famílias, então de núcleos familiares. Mas para a gente aqui, é importante a gente conhecer o que se chama de classificação trinária, que são as famílias existentes aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente e especificamente no direito à convivência familiar e comunitária. Por isso que a gente vai se ater, então, a essas três modalidades, que são a família natural, a família extensa ou ampliada, que também é uma forma de família natural, e depois a família substituta. Vamos dar uma olhadinha, então, o que consta no slide aqui, ó. Os tipos de famílias presentes no ECA, né, podem ser divididas em três grupos, sendo a família natural, a família extensa ou ampliada e a família substituta. O que é a família natural? A família natural é pais e filhos. Então, a família natural ela se restringe a esse tipo de relação, esse tipo de vínculo, tá? Pais e filhos. A família extensa ou ampliada ela vai além daquela unidade pequena de pais e filhos, mas engloba outros parentes com os quais a criança mantém um vínculo de afinidade, um vínculo de afetividade, tá? Então, a família extensa ou ampliada também é uma espécie de família natural, mas que vai além da relação, né, pai-filho, com outros parentes, então, com quem a criança ou adolescente tem uma atividade, uma interação, uma espécie de afetividade. Depois, saindo da família natural, nós temos a família substituta. Em alguns casos, então, a criança ou adolescente pode ser colocada em uma família substituta a partir dos institutos aí da guarda, da tutela e da adoção que a gente vai ver mais para frente. Mas é importante a gente ter primeiro essa concepção então, tá? Família natural e ainda dentro da família natural aqui a família extensa ou ampliada. Aqui nós temos um vínculo, parentalidade natural. Depois, é importante a gente começar a construir também essa concepção sobre a colocação do adolescente e da criança em família substituta, deve ser uma medida que não deve ser a primeira opção. A primeira opção deve ser manter, preservar os laços ali de parentalidade já existentes. Mas é claro, se isso implicar numa situação ruim, numa situação desagradável, numa situação que traga prejuízo para a criança, tudo bem, aí a gente tem alternativas para fazer com que cesse essa situação, que é justamente as hipóteses de inserção em família substituta, tá? Vamos adiante aqui, galera. Para a manutenção da criança ou do adolescente em determinada família, nós devemos considerar o que se chama de linha de excepcionalidade, que é aquilo que a gente estava falando. Nós devemos primeiro ter como alternativa, primeiro ter como intenção manter a criança ou adolescente na sua família natural, ou seja, manter com seus pais.
Claro, se isso não for possível, se isso trouxer um prejuízo muito grande para a criança e para o adolescente, nós devemos aí pensar em uma alternativa. Qual é a segunda alternativa que a gente deve pensar? A família extensa. Então, são aqueles outros parentes, criança ou adolescente, tem já alguma espécie de relação de afinidade. Se não houver possibilidade, ou se não houver esse tipo de interação, nós trabalhamos aí com a hipótese de uma família substituta. Tudo bem, não deu certo aqui. Essas duas primeiras opções, vamos buscar então uma família substituta que possa conferir aí mais dignidade, mais afetividade e mais direitos para a criança e para o adolescente. Então, deve-se buscar uma família substituta, se possível, composta por parentes. Se não possível, aí a gente pode pensar em uma família substituta composta por não parentes. Dentro dessa linha aqui ainda, né, de família substituta, nós temos ali o Instituto da Adoção. O Instituto da Adoção tem uma série de regras, uma série de requisitos, uma série de critérios que a gente vai ver, que a gente vai estudar, e também tem uma hierarquia de preferência, de predileção no que diz respeito à adoção. Então, primeiro, nós devemos tentar buscar a adoção nacional. Então, a criança é adotada, o adolescente é adotado por um casal residente no Brasil. Se não houver essa possibilidade, nós partimos aí para a adoção internacional por brasileiros. Então, deve-se tentar fazer com que a criança seja adotada por brasileiros que residam ou tenham domicílio no exterior. Se não der certo, pode-se trabalhar também com a adoção internacional por estrangeiros. Aí a criança vai ser adotada por pessoas estrangeiras que tenham residência em outro local, que não no Brasil, tá? Ainda, só para a gente repisar esse conceito que a gente estava falando, tá? A diferença entre a família natural e a família extensa ou ampliada, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. A comunidade formada pelos pais ou qualquer um deles e seus descendentes, família natural, e a família extensa ou ampliada, aquela que se estende para além da unidade de pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Só para a gente sedimentando esses conceitos com os quais a gente vai se deparar daqui para frente, tá? Olha só, também, para a gente já começar a conhecer a legislação, artigo 25, ó, fala sobre a família natural. Artigo 25, entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade de pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive, mantém vínculos de afinidade e afetividade. Artigo 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunto ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento se deixar descendentes. E artigo 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Então, olha a extensão desse direito que é o reconhecimento do estado de filiação. Imprescritível e indisponível significa que a pessoa pode ir lá com, sei lá eu, 70, 80 anos, ir atrás desse direito, se houver elementos para tanto, tá? Mas só para a gente dar uma olhadinha aqui no que diz a legislação, e especificamente sobre a família natural. Vamos adiante, galera. Beleza. E a família substituta? Qual é a concepção de família substituta para o ECA? O que é importante a gente compreender sobre esse instituto, sobre esse conceito de família substituta? A família substituta ela pode ocorrer por meio de 3 institutos, tá? O Instituto da Guarda, o Instituto da Tutela ou o Instituto da Adoção, independentemente da situação jurídica em que esteja a criança ou adolescente. Então, a inserção, a colocação da criança ou adolescente em família substituta pode ocorrer por meio da guarda, da tutela ou da adoção. Institutos que são regulamentados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em sua maioria, né? Claro que nós temos algumas outras disposições que tocam esses institutos no Código Civil, mas é importante aqui a gente saber o que o ECA fala sobre essas figuras. E uma coisa bem importante,
A partir do momento, então, que se reconhece que a colocação em família substituta da criança ou adolescente é a melhor opção, se reconhece ali que a família natural não tem condições de cuidar de forma adequada daquela criança, daquele adolescente, não há família extensa, não há família ampliada, se chega à conclusão, então, de que a melhor hipótese, a melhor solução para aquele caso é buscar a família substituta. É importante, de acordo com o que determina a legislação, sempre que possível, ouvir a opinião da criança. Então, a criança deve, sempre que possível, ser ouvida e ela deve dar a sua opinião sobre o que está acontecendo, a opinião sobre essa decisão de ser ela colocada em uma família substituta. Em relação aos adolescentes, mais do que a mera opinião, é necessário o consentimento. Você consente em ser colocado em uma família substituta? Você gostaria de ser colocado em uma família substituta? Gostaria, por exemplo, de ser adotado? Se for uma criança, a criança deve ser, sempre que possível, ouvida e dar a sua opinião. Se for um adolescente, ele deve consentir para que o procedimento seja realizado, tá? Então, para a gente não esquecer aqui, criança, sempre que possível de ser ouvida, deve dar ela então a sua opinião, e o adolescente deve consentir sempre. Então não é a opinião que o adolescente dá, mas sim o consentimento com a realização do procedimento. Vamos adiante, galera. Olha só, esse direito está previsto inclusive no artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU. Vamos dar uma olhadinha aqui na redação desse dispositivo. Ó. Os Estados partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular seus próprios juízos o direito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados com a criança, levando-se devidamente em consideração essas opiniões, em função da idade e maturidade da criança. Com tal propósito, se proporcionará à criança, em particular, a oportunidade de ser ouvida em todo o processo judicial ou administrativo que afete a mesma, quer diretamente, quer por intermédio de um representante ou órgão apropriado, em conformidade com as regras processuais da legislação nacional. Então, há uma orientação internacional, a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, que foi introjetada, foi incorporada no nosso ordenamento jurídico e a gente determina, observando essa baliza internacional, que se observe também esse tipo de procedimento, tá? Olha só, na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minimizar as consequências decorrentes da medida. Por isso, sempre que possível, irmãos devem ser mantidos juntos. Então a gente tem que pensar sempre, galera, que esse tipo de procedimento é um procedimento muito complicado, é um procedimento que pode ser muito doloroso. Esse é um procedimento que normalmente está relacionado a uma situação disfuncional, porque se não fosse uma situação disfuncional, não chegaria a esse ponto de necessitar de uma família substituta por meio da guarda, da tutela ou da adoção. E durante todo esse caminho, durante todo esse trajeto, durante todo esse tramitar, deve-se sempre pensar em quê? No mínimo gravame possível, no mínimo de dificuldade, no mínimo de prejuízo, no maior bem-estar da criança e do adolescente que está sendo inserido em família substituta, que está sendo, por exemplo, adotado. Então, a gente deve sempre buscar evitar, que é difícil, né? Ou minimizar consequências danosas, consequências que causem algum malefício para as crianças e para os adolescentes. Então, é óbvio, né? Se houver irmãos, o ideal é que sejam eles mantidos juntos, sob pena de causar um prejuízo grande, né? Duas crianças ou dois adolescentes. Ainda, a regra em relação aos irmãos somente não será observada caso haja comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique a excepcionalidade de solução diversa. Então, é claro, né, em alguns casos é possível, caso haja algum risco, algum prejuízo ou demonstração de que essa medida vai trazer alguma espécie de abuso, pode ser ela excepcionada, tá? Mas é importante a gente sempre evitar que haja um rompimento definitivo desses vínculos fraternais. Prosseguindo, a colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa
e acompanhamento posterior realizados por equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude. Isso quer dizer que não é um procedimento que se faz de sopetão, não é um procedimento que se faz de uma hora para outra, é um procedimento que exige uma preparação, aos poucos vai preparando o terreno e, uma vez implementada, é fundamental que se faça um acompanhamento para saber como que as coisas estão andando, se está dando tudo certo, se é necessário alguma intervenção, se aquele procedimento foi um procedimento exitoso, se não foi, o que pode ser feito. Então é preciso que haja, né, uma preparação. Beleza, vamos fazer com que isso aconteça da melhor forma possível, vamos ir aos poucos. E, uma vez realizada, vamos analisar a situação, vamos verificar se deu tudo certo, e caso não tenha dado tudo certo, que tipo de medida, que tipo de intervenção é necessário, tá? Quem vai fazer isso vai ser uma equipe interprofissional vinculada ali ao GIG, que é a Justiça da Infância e da Juventude. Justiça da Infância e da Juventude, por isso o GIG, às vezes a gente chama. Adiante, uma peculiaridade, ó. Caso se trate de criança ou adolescente indígena, nós devemos observar ainda alguns critérios específicos. Quais são eles? Ó, tem 3 regrinhas, 3 pontos que a gente deve observar no caso de criança ou adolescente indígenas. Quais são esses critérios? Ó, é obrigatório que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por esta lei e pela Constituição Federal. Segundo ponto que é importante observar, que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia. E o terceiro ponto que se deve observar é que a intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e de antropólogos perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar um caso. Então, primeiro, devem-se observar as particularidades sociais, culturais e os costumes e as tradições daquela pessoa, daquela pessoa que está sendo, né, passando pelo procedimento de adoção, daquela criança, daquele adolescente. Segundo, deve ocorrer prioritariamente a colocação dessa criança, desse adolescente, numa comunidade que tenha vinculação com a sua origem, com a sua etnia, e ainda é necessário que se ouçam, né, que se realize a oitiva de representantes do órgão federal, que vai ser o responsável por dar o andamento, na verdade, o responsável pelas questões de política vinculadas aos indígenas, bem como de antropólogos e uma equipe multidisciplinar para acompanhar aquele caso. Se esse processo já é delicado, imagina com esse elemento extra, que é haver uma criança ou um adolescente indígena. Então, o cuidado e o acompanhamento aqui que deve ser dado é um acompanhamento mais amplo, que visa a compreender as circunstâncias extraordinárias, digamos assim, para além daquelas que já normalmente permeiam um procedimento de adoção. Tá? Vamos adiante. Olha só. Não se deferirá colocação em família substituta à pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. Uma pessoa que não tenha, digamos, aderência a esse tipo de medida, uma medida que tem uma natureza dessas, intensa, digamos assim, ou que não tenha capacidade, condições de oferecer um ambiente familiar adequado, não vai ser deferida a medida em razão, né, em favor dessa pessoa. A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não governamentais sem autorização judicial. Muitas coisas aqui exigem decisão judicial, autorização judicial, especificamente nesses procedimentos, justamente pela sua relevância, justamente pelo seu interesse, justamente pela necessidade de cuidado que se precisa ter em relação a todos os passos a serem tomados no âmbito desse tipo de transição, tá? A colocação em família substituta estrangeira constitui medida
excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. Então, a gente viu ali, né? A gente tem a adoção, a gente tem, além da adoção, a tutela e a guarda. Mas nós só temos a tutela e a guarda no âmbito nacional. A adoção, nós até admitimos, possibilitamos a adoção internacional, só que ela é medida excepcionalíssima, tá? Se não for possível se promover a adoção nacional, aí a gente pensa em tentar realizar a adoção internacional. Lembrando, então, que somente existe adoção internacional e não guarda e tutela internacional, tá? Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, mediante termo nos autos. E a colocação em família substituta depende de decisão judicial, de modo que o Conselho Tutelar não poderá alterar a família na qual a criança está inserida. Lembram que esse procedimento precisa de autorização do juiz? Então, o juiz é que vai determinar. Acho que esse caso aqui é um caso de inserção em família substituta, acho que deve ir para essas pessoas, essa pessoa deve ter a guarda, ou essa pessoa deve conseguir realizar a adoção, ou essa pessoa deve ser que vai realizar a tutela, mas não é possível que o Conselho Tutelar modifique esses trâmites. Ah, não, aqui não ficou bem, aqui não ficou legal, teve aqui, o processo não está andando bem. Não é possível que o próprio Conselho Tutelar defina uma situação distinta. Pode, é claro, né, o Poder Judiciário ser questionado, ser interpelado e apresentar uma resposta, uma alternativa para essa situação, mas não é possível que o Conselho Tutelar resolva direto, passando por cima de uma decisão judicial. Vamos adiante. Agora a gente entra aqui na primeira modalidade da família substituta. Lembra que a gente tinha falado? A guarda, a tutela e a adoção. A gente entrou agora na guarda, especificamente sobre a guarda. O que é importante que a gente saiba? Aqui, é a primeira forma de colocação em família substituta prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. É importante lembrar também que a guarda, aspectos relacionados à guarda, estão regulamentados também no Código Civil. Só que essas disposições do Código Civil, elas dizem respeito não ao procedimento aqui de inserção em família substituta, mas sim aqueles procedimentos em que há, por exemplo, uma dissolução de uma união estável, um divórcio, então acaba uma relação entre duas pessoas, e aí a guarda dos filhos precisa ser regulamentada. São situações distintas, tá? Não é uma situação como a nossa. A nossa diz respeito aqui a alguém que vai postular a guarda de uma criança, de um adolescente, que nunca teve guarda dessa criança, desse adolescente, tá? Ainda, a guarda que a gente vai estudar aqui é aquela provisória e que constitui uma das modalidades de colocação em família substituta e ocorrerá para a regularização de uma situação de fato exercida sem controle judicial. Como assim? Então é quando a pessoa já tem uma situação de fato, a pessoa já tem a guarda daquela criança, daquele adolescente. A pessoa já é responsável por aquela criança, por aquele adolescente. É uma situação de fato. Essa situação já existe. Esse instituto ele vai regulamentar juridicamente. Então, vai se conceder juridicamente com todos os direitos e todos os deveres a guarda da pessoa com agora uma ordem judicial que permite, né, que se exerça o controle sobre aquela situação. Outro ponto é que ela pode ser deferida excepcionalmente para atender algumas situações peculiares ou para suprir a falta eventual dos pais ou responsáveis. Então, em alguns casos, a pessoa precisa, a pessoa está sozinha, a criança, o adolescente está sozinha e precisa, né, que tenha alguém ali responsável por auxiliar a realização dos atos da vida civil, por auxiliar no seu sustento, por auxiliar no encaminhamento ali da sua vida. Então, nesse ponto, é possível também que se trabalhe com o Instituto da Guarda nesse aspecto. Mais uma observação aqui, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a guarda traz o dever de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente. Então, olha só, aquele sujeito que recebe a guarda de uma criança ou de um adolescente, recebe também
o dever de assistência material, moral, educacional à criança ou adolescente. Tudo isso vem junto com a guarda, tá? Você formaliza, judicializa uma situação de fato e agora você é juridicamente responsável por essas circunstâncias, assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente de quem você tem a guarda. Confere também, né, ao seu detentor da guarda, o direito de se opor a terceiros, inclusive em relação aos pais. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho a guarda dessa criança, eu sou o responsável por ela, mesmo que os pais naturais, né, os pais daquela criança, os pais biológicos daquela criança, venham eventualmente querer estabelecer alguma espécie de gestão de ingerência, né, nessas atividades aqui. Então, ele pode dizer, não, a guarda, a responsabilidade é minha, tá? Mas o protegido terá a condição de dependente dos detentores da guarda, com validade, inclusive para fins previdenciários. Isso é importante, ó. O sujeito, a criança e o adolescente que está sendo beneficiado pela guarda, ele se torna um dependente de quem é o titular dessa guarda, inclusive para fins de benefícios previdenciários, caso haja qualquer problema, caso haja qualquer situação, qualquer intercorrência, o sujeito que recebeu a guarda considera, a guarda da criança, adolescente, né, considera que, juridicamente, que a criança ou adolescente tem a condição, a natureza de ser o dependente, mesmo que para fins previdenciários. Vamos adiante. Além disso, a concessão da guarda não impede, em regra, o direito de visita dos pais e não elide a responsabilidade por prestar alimentos. Assim, se a criança estiver sob guarda, poderá receber a visita dos genitores. Nada obsta, né? A gente viu ali, claro, que a inserção em família substituta, cuja primeira modalidade que a gente está vendo é a guarda, é uma hipótese excepcional. Normalmente porque a família natural não deu conta, porque a família natural não conseguiu prestar assistência suficiente. Mas ainda assim, mesmo que alguém tenha recebido a guarda daquela criança, isso não impede automaticamente, não impede como regra, que essa criança, esse adolescente, receba visitas dos seus pais biológicos. Mas essas visitas podem ser evitadas em algumas circunstâncias. Quais são elas? Primeiro, no caso de haver uma decisão judicial fundamentando, haver uma decisão judicial restringindo esse tipo de atividade, restringindo esse tipo de situação, ou em guardas concedidas no período do estágio de convivência. O que é o estágio de convivência? O estágio de convivência é uma parte lá do processo de adoção em que o juiz determina que os adotantes convivam, passem um tempo convivendo com o adotado, a criança ou adolescente que está sendo adotado. Então, nesse momento, começa ali, de fato, a interação. Cara, pode estar ocorrendo já antes, mas começa a interação, formalmente, digamos assim, a interação efetiva entre quem está adotando e quem está sendo adotado. Então, nesse caso, é possível que se restrinja a visitação nesses casos, justamente para possibilitar, né, que haja um desenvolvimento dessa relação, um amadurecimento dessa relação, e que ela seja implementada da forma mais saudável possível. Ainda, a guarda é um ato precário, revogável a qualquer tempo, mediante decisão fundamentada do juiz da infância e da juventude, após ouvir o Ministério Público. Então, eu tenho a guarda hoje, amanhã eu posso não ter. A guarda que eu hoje tenho em relação a alguma criança ou algum adolescente pode ser revogada sem qualquer problema, tá? Desde que haja, claro, uma decisão fundamentada. Para a gente resumir aqui, ó, os principais pontos sobre a guarda. O Instituto da Guarda, a primeira espécie de colocação em família substituta. É um instituto provisório, em regra, né? A guarda substitutiva, assim, ela é provisória. Ela se destina a regularizar uma situação de fato, uma situação que já está acontecendo. Ela gera um dever de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, de quem eu tenho a guarda. Quem está sob a proteção da guarda será considerado dependente, inclusive para fins previdenciários. Ela é deferida para atender a situações peculiares ou para suprir a falta momentânea dos pais.
e ela pode ser revogada por uma decisão fundamentada. Beleza? Alguns pontos importantes aqui para a gente ir gravando. Vamos adiante. Outro instituto, que é o acolhimento familiar. O que é o acolhimento familiar? É uma espécie de colocação da criança ou do adolescente em uma família substituta. De forma simples, o acolhimento familiar constitui uma modalidade na qual a criança ou adolescente que está em acolhimento institucional, então um abrigo, por exemplo, é inserido em famílias que perfazem um rol de requisitos e desejam receber crianças em situação de vulnerabilidade. Em contrapartida, essas famílias recebem recursos do Estado para que possam prover o sustento e necessidades materiais da criança. Então, o acolhimento familiar se a gente está ali, a gente pode oferecer à criança, ao adolescente, o acolhimento institucional, fica dentro de uma instituição, dentro de um abrigo, dentro de um orfanato, no qual o Estado é o responsável pela gestão de recursos e pelas atividades e pela interação social das crianças e dos adolescentes acolhidos, mas é possível também que haja o acolhimento familiar. Ao invés de ficar no orfanato, ao invés de ficar num abrigo, as crianças ou os adolescentes ficam em uma família, ficam junto com uma família. Essa família pode receber recurso do Estado para auxiliar ali no sustento, nas necessidades materiais da criança, e essa família precisa preencher, as pessoas precisam preencher um rol de requisitos para que possam se candidatar a esse tipo de atividade, tá? Então aqui, algumas características importantes sobre o acolhimento familiar. De novo, risquei errado aqui, galera. Boration. Ok, Boration. Algumas características importantes do acolhimento familiar. Tem preferência ao acolhimento institucional. Então, se houver a possibilidade de colocar a criança num abrigo ou num acolhimento familiar, se prefere o acolhimento familiar, tá? É subsidiado por recursos públicos, tem recursos que serão repassados para as famílias que realizarem esse tipo de atividade, para justamente, né, prover o sustento e as necessidades materiais das crianças, é temporário e é excepcional. Não é a regra e não é para sempre, tá? Vamos adiante. Depois nós passamos para a tutela. Então a gente viu a guarda e agora a gente vê a tutela. A tutela tem um elemento extra em relação à guarda, que é a outorga de poderes para o tutor representar aquela criança ou aquele adolescente. Então, para a gente entender aqui, a tutela guarda um plus em relação à guarda, pois é a forma de colocação em família substituta que, além de regularizar a posse de fato da criança ou do adolescente, também confere direito de representação ao tutor. Então, não mais regula simplesmente a situação. Tá? Agora você tem a guarda porque você já tinha, de fato, a guarda faticamente dessa criança, desse adolescente. Agora, além de você ter a guarda, você tem também o direito de representar essa criança, o direito de realizar atos em seu nome, tomar decisões em seu nome, enfim. A tutela é mais ampla do que a guarda, porque a tutela permite que a criança ou adolescente seja representado pelo tutor, tá? A tutela se aplica apenas à pessoa de até 18 anos e pressupõe a perda ou suspensão do poder familiar, além de implicar os deveres de guarda. Então, olha só. Primeiro, tem que ser de uma pessoa até 18 anos, para que alguém tenha a tutela dela, dessa pessoa de até 18 anos. Pressupõe a perda ou suspensão do poder familiar originário dos pais biológicos, então, que tinham o poder familiar, e implica os mesmos deveres de guarda, lá, de assistência material, social, etc, etc, tá? Para a gente resumir aqui, os principais pontos sobre o Instituto da Tutela. É uma forma de colocação em família substituta que confere o direito de representação ao tutor, pode ser conferida até os 18 anos de idade e pressupõe a perda ou suspensão do poder familiar. Aquilo que a gente conversou, aquilo que a gente viu. Mas ainda, para resumir, é uma espécie de guarda qualificada. Qualificada por quê? Pelo dever de administração do patrimônio da criança ou do adolescente e eventual resolução de outras questões jurídicas que se apresentem, tá? Mas o tutor ele tem o dever, a responsabilidade de administrar
o patrimônio, caso haja, né, e todas as circunstâncias relacionadas da criança ou do adolescente que ele está tutelando. Como é que vai ser feita? Quais são as regras que o tutor deve observar para essa administração do patrimônio? As regras estão previstas lá no Código Civil. Então, no Código Civil que determina como que deve ser feita eventual prestação de contas, como que pode ser feita a liberação de recursos, etc, etc. Depois, galera, a gente entra aqui na adoção, que é a terceira forma de colocação das crianças e dos adolescentes em família substituta. Por ser um procedimento bastante complexo, por gerar consequências bastante intensas, graves, o ECA dedicou vários artigos ao Instituto da Adoção. Então, a nossa adoção, nós temos aí a adoção nacional, a adoção internacional, nós temos um procedimento de adoção, nós temos alguns requisitos para a realização da adoção. Isso tudo foi disciplinado numa extensa gama de dispositivos legais do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente vai ver aqui quais são os principais pontos e depois a gente dá uma olhada na legislação, tá? Mas é importante a gente saber que existe no ECA a adoção nacional e a adoção internacional. E é importante a gente saber também que a adoção é um procedimento excepcional. E a adoção internacional é excepcionalíssima, é mais excepcional do que a adoção nacional, tá? Então a gente examina a situação daquela criança, daquele adolescente. Se não houver outra saída, não é possível a orientação dos pais, não é possível a família ampliada, não é possível resolver a situação por meio de orientação, beleza. Então aí pode se cogitar da possibilidade de adoção, mas a predileção, a preferência deve ser a adoção nacional. Portanto, né, apenas reiterando o que a gente já falou, a adoção internacional é excepcionalíssima, tá? A adoção é medida excepcional, ou seja, somente se a orientação e a aplicação de medidas de proteção, se a guarda ou tutela, se o acolhimento familiar ou o acolhimento institucional falharem ou não forem suficientes para assegurar o direito à convivência familiar da criança ou do adolescente, é que falaremos em adoção. Lembram que a gente está aqui dentro das categorias do direito à convivência familiar, né? Da criança e do adolescente. Então, a gente sempre tem que privilegiar o quê? Isso, a possibilidade de que esse direito seja exercido da melhor forma possível, sem rupturas bruscas ou com a menor intensidade nessas rupturas ou os menores danos nessas rupturas. Por isso que a gente vai tentando resolver o problema aos poucos, com medidas protetivas, com orientações, com a busca por parentes. E caso nenhum desses procedimentos dê resultado, caso nenhuma dessas medidas seja efetiva, aí sim a gente busca a aplicação de medidas mais drásticas, tá? Vamos adiante. Beleza, olha só, sobre a adoção nacional, uma breve pincelada aqui sobre um ponto importante. Antes da vigência do ECA e da nova política, né, que a gente viu de proteção do menor, da doutrina da proteção integral, a adoção ela se dava em benefício dos adotantes, de quem estava realizando a adoção e não de quem estava sendo adotado. O próprio Código Civil, lá de 1916, previa que somente os maiores de 50 anos e sem prole viva poderiam adotar. Então vejam, né? Quantas pessoas, quantas crianças, quantos adolescentes poderiam ser prejudicados com essa limitação na adoção. Com a mudança de entendimento, hoje a adoção se dá em benefício do adotado, sendo obrigatória a demonstração de reais vantagens. Ou seja, quer dizer que a criança e o adolescente que está sendo adotado precisa, depois da adoção, estar em uma situação de vantagem. Então não pode deixar adotar simplesmente por adotar. A pessoa tem que sair de uma situação mais vantajosa do que entrou nesse procedimento, tá? Tudo em nome do superior interesse da criança e do adolescente. Para a gente lembrar, então, a adoção se dá em benefício do adotado, sendo imprescindível a demonstração das reais vantagens de tal modalidade de colocação em família substituta. No procedimento de adoção, tem que ficar comprovado. Olha, vai ser melhor para essa criança, vai ser melhor para esse adolescente que ele seja adotado por essa família, que dê certo esse procedimento de colocação em família substituta, tá? Se não houver essa comprovação, não tem por que se realizar
esse procedimento. Vamos adiante. Sobre a adoção nacional, nós temos algumas características, tá? Que vale a pena a gente dar uma olhada. Então, a primeira característica, a adoção é ato personalíssimo, ou seja, é vedada a adoção por procuração. Eu passo uma procuração para alguém adotar uma criança para mim. Não, é ato personalíssimo. Eu tenho que realizar esse procedimento em meu nome. Não é possível eu conceder poderes para alguém realizar esse procedimento para mim, tá? Mas essa norma, ela comporta uma exceção. Qual é a exceção? É a adoção pós-mortem. Ou seja, existe a possibilidade, de acordo com a legislação, de que seja deferida a adoção, mesmo que o adotante já tenha morrido, se o processo estiver em andamento antes da sentença definitiva. Então, eu entrei com o processo de adoção, infelizmente acabei falecendo, mas eu já demonstrei ali a minha vontade de realizar aquela adoção, e aí eu morri, mas o processo seguiu. É possível que o processo seja finalizado e a adoção concedida, implementada, realizada, mesmo comigo já tendo morrido. Existe essa possibilidade. E o STJ diz mais. O STJ foi além. O STJ diz que é possível a adoção pós-mortem, ainda que não tenha ocorrido o ajuizamento do processo, o início do processo de adoção, mas se por outros meios houve demonstração inequívoca da vontade de adotar. Então, aqui, pela literalidade da lei, a gente tem a possibilidade de eu ajuizei a ação e morri, que o processo seja julgado procedente. Pelo posicionamento do STJ, a gente tem a possibilidade de que eu demonstrei intenção inequívoca de realizar a adoção, ainda não ajuizei o processo e morri. É possível que haja o andamento do procedimento, o início do procedimento pós-mortem, se houver demonstração inequívoca de vontade nesse sentido, tá? Segunda característica, a adoção é irrevogável. O que significa dizer isso? Significa dizer que o adotante não pode voltar atrás na adoção. Se os adotantes não quiserem mais continuar com a adoção, terá que ser feito um novo processo de destituição do poder familiar. Ou seja, a adoção é coisa muito séria, né, galera? É algo irrevogável, uma vez determinado, uma vez deferido, finalizado o processo de adoção, essa decisão se torna irrevogável. Então, para que se retire os efeitos desse procedimento que foi levado a efeito, que foi homologado judicialmente, que foi chancelado judicialmente, somente com um novo processo, que aí é um processo completamente inverso do que foi feito, né? Em um processo de adoção, você inicia o processo para obter o poder familiar. No outro, caso haja, né, o arrependimento, digamos assim, teria que ser um processo de destituição do poder familiar. A adoção é irrevogável. Você não pode dizer, mudei de ideia, não quero mais, depois de feita. Não pode, tá? Precisa de um novo processo. A característica da irrevogabilidade informa que, uma vez perpetuada a adoção, seus efeitos são definitivos, não havendo possibilidade para a retomada do poder familiar pela família de origem. Da mesma forma, também não é possível, né, que, uma vez implementada a adoção, os pais biológicos queiram retomar a filiação para si, se já houve implementação desse procedimento. Isso é uma garantia também, é uma responsabilidade e uma garantia que se concede a quem está adotando, tá? Ainda, não obstante, é premissa para os procedimentos de adoção, especialmente na fase decisória do procedimento. Esse é um ponto importante. Lembra que a todo momento a gente fala que tem que verificar se a adoção é boa para quem está sendo adotado, se é o melhor caminho, se é o melhor momento. Então, apesar disso tudo, apesar do caráter de irrevogabilidade da adoção, é imprescindível que se verifique se aquela adoção ela é, de fato, benéfica ao adotado. Então, é preciso que haja demonstração de reais vantagens ao adotando em razão do superior interesse da criança ou do adolescente. Se a pessoa quer adotar para ter, sei lá, um empregado, ou quer adotar, mas é um pedófilo, se descobre, sei lá eu, alguma coisa nesse sentido, aí é óbvio, né, que não está demonstrada essa necessidade que é das reais vantagens de ser o procedimento benéfico ao adotado. Então, cotejando,
essa premissa básica do Estatuto da Criança e do Adolescente, de que é necessário que a adoção se implemente somente quando se demonstrar um benefício para adotando, o STJ já flexibilizou essa regra da irrevogabilidade, tá? Como é que foi o caso? O caso era uma adoção unilateral, em que então somente uma pessoa estava adotando, e o adotante era o cônjuge da mãe biológica. Então era o companheiro, o cônjuge ali da mãe biológica que estava querendo adotar unilateralmente a criança. No decorrer do processo, no decorrer daquele período de convivência familiar, se constatou o enfraquecimento do vínculo afetivo entre adotando e adotante. Diante dessa circunstância, de fato, o STJ, com base no artigo 43 do ECA, que a gente vai ver mais para frente, entendeu, portanto, pela flexibilização dessa irrevogabilidade, devido ao fato, justamente, de que somente deveria permanecer, somente deveria ser implementada a adoção enquanto ela se consubstanciasse numa medida salutar que trouxesse vantagens para o sujeito que estava sendo adotado. Não sendo esse o caso, não haveria motivo e condições de se levar a efeito a adoção, tá? Terceira característica, a adoção é ato incaducável. Ou seja, essa característica implica o fato de que, na hipótese de falecimento dos adotantes, os vínculos com a família natural não serão restabelecidos. Ou seja, eu adotei uma pessoa, uma criança, e eu obtive o poder familiar. Caso eu morra, não há restabelecimento do poder familiar, não há restabelecimento dos vínculos com a família natural de forma automática, tá? A adoção ela resulta no rompimento total dos vínculos familiares, claro, salvo os impedimentos matrimoniais. Essa disposição está expressa no artigo 49 do ECA. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais. Então, eu obtive o poder familiar, eu adotei uma pessoa, caso eu morra, não significa que os pais naturais terão de volta o poder familiar, tá? Quarta característica, a adoção é um ato excepcional. A colocação da criança ou do adolescente em família substituta pela modalidade da adoção somente ocorrerá após o esgotamento das possibilidades de colocação perante a família natural, biológica ou extensa. Não havendo condições de deixar a criança sob cuidado dos pais ou familiares, pode-se falar em adoção. Então, primeiro, deve-se tentar resolver a situação familiar daquela criança perante seus pais biológicos, perante a família natural, perante seus parentes sanguíneos. Não havendo possibilidade de resolver, tudo bem. Aí se cogita da possibilidade de inserção em família substituta, se cogita da possibilidade de adoção. Tá, galera? Adiante. Quinta característica. A adoção é ato pleno. Essa característica existe para evitar situações que antes eram admitidas, que acontecia, por exemplo, em que se realizava a adoção, porém se mantinha os vínculos com a família de origem. Então agora isso não acontece, está se implementada a adoção, se rompem os vínculos com a família de origem. Vamos dar uma olhada aqui no artigo 41, galera. Ó, a adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Não pode casar com a mãe, por exemplo. Mas, vejam, todos os direitos, todos os deveres, inclusive eles sucessórios, vai ter direito à herança, são estabelecidos, são implementados com a adoção, tá? E se rompem os vínculos antigos, os vínculos existentes, né, jurídicos, que existiam em face da consanguinidade. Parágrafo 1º. Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes. Parágrafo 2º. É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais, até 4º grau, observada a ordem de vocação hereditária. Vamos adiante. Sexta característica. A adoção deve ser constituída por sentença judicial e somente produz efeitos a partir do trânsito em julgado. Então, é necessária
sentença judicial para se implementar a adoção, que só vai gerar efeitos após o trânsito em julgado. Então, tem que ter uma sentença regulamentando esse procedimento de adoção, uma sentença judicial que tem um juiz chancelando aquele procedimento, e esse procedimento só gera efeitos com o trânsito em julgado. Não é possível, portanto, que eu adote alguém por escritura pública. Chega a mãe biológica, chega os adotantes num cartório e querem, nós vamos fazer aqui uma escritura pública de adoção. Não, não vai ser realizado e caso o tabelião louco realize, não vai ter valor, porque nós precisamos aí de uma sentença judicial, tá? Olha o artigo 47. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão. Então, o vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial. É necessária sentença judicial. Pontos importantes aqui. Terão prioridade de tramitação os processos de adoção em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica. Esses processos terão prioridade em relação aos outros. E o prazo máximo para a conclusão da ação de adoção será de 120 dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Então, 120 mais 120, mediante decisão fundamentada. Isso por quê? Porque é extremamente importante que essa situação seja resolvida em um prazo razoável. Imagina se nós outorgássemos ali a possibilidade de flexibilização de prazo que nós temos no Poder Judiciário. Começa o processo em regra nos outros expedientes, né? Começa o processo de adoção, a criança tem 2 anos, vai terminar, ela tem 20. Então, por isso que a legislação conferiu ali legalmente, expressamente, a necessidade de celeridade no andamento desse procedimento. Então, tem 120 dias, você pode prorrogar por mais 120 dias, uma única vez, desde que haja a decisão do juiz fundamentando o motivo pelo qual ele está prorrogando. Vamos adiante. Ainda, nós temos aqui alguns requisitos objetivos da adoção, tá, galera? Então, nós temos ali alguns requisitos que precisam ser contemplados para que a adoção seja deferida pelo juiz. Primeiro, no que diz respeito à idade. O adotante deve ter, no mínimo, 18 anos. Então, o sujeito que está adotando deve ter pelo menos 18 anos. E uma diferença do sujeito que está sendo adotado de pelo menos 16 anos. Então, eu tenho que ter 18 anos de idade ou mais. E eu tenho que ter uma diferença de 16 anos de quem eu estou adotando. Artigo 40, ó. O adotando deve contar com, no máximo, 18 anos à data do pedido, salvo se já estiver sob guarda ou tutela dos adotantes. Então, a regra geral e a exceção, tá? Da leitura do dispositivo, compreende-se uma exceção, na qual é possível adotar alguém com mais de 18 anos. Isso ocorre na hipótese de o adotado já estar sob a guarda ou tutela dos adotantes. Situação excepcional que admite que a situação jurídica de filho seja declarada judicialmente, mesmo após atingir a maioridade. Nessa hipótese, temos apenas a chancela judicial de uma situação de fato. Quem está adotando tem que ter no mínimo 18 anos, tem que ter uma diferença de 16 anos entre adotante e adotado, e quem está sendo adotado deve ter no máximo 18 anos, quando foi feito o pedido, tá? Essa é a regra geral. Mas já há uma exceção. A própria parte final do dispositivo do artigo 40 estabelece ali a possibilidade de uma exceção, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. Então, é possível eu adotar alguém que tenha, né, um adotando com mais de 18 anos, é possível, excepcionalmente, se esse sujeito já estiver sob minha guarda ou a minha tutela. Nesse caso, já aquela situação de fato já existia, apenas está se dando ali uma roupagem jurídica para algo que já era antes existente, tá? Então, atenção para a regra geral e atenção para a exceção. Olha só, vamos dar uma olhada aqui no artigo 42. Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Parágrafo 1º. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Parágrafo 2º, porque aí já seria família extensiva, né? Família ampliada. Parágrafo 2º. Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável
comprovada a estabilidade da família. Parágrafo 3º, o adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Parágrafo 4º, os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sob a guarda e o regime de visitas e, desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda que justifiquem a excepcionalidade da concessão. Parágrafo 5º. Nos casos do parágrafo 4º desse artigo, desde que demonstrado efetivo benefício ao adotando, será assegurada a guarda compartilhada, conforme previsto no artigo 1584 do Código Civil. Parágrafo 6º. A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença. Tudo que a gente tinha falado já, né? É preciso que haja também, estamos ainda nos requisitos da adoção, tá? Requisitos objetivos da adoção. Ó, a idade, consentimento dos genitores, claro, a não ser que tenha ocorrido a extinção ou a destituição do poder familiar. Então, os pais biológicos perderam o poder familiar. Aí eles não precisam consentir. Caso eles não tenham perdido o poder familiar, eles precisam consentir com a adoção, tá? Temos algumas regras para o consentimento. O consentimento deve ser prestado após o nascimento. Antes não tem validade. Então a mãe diz, ó, estou colocando meu bebê para adoção antes do nascimento. Não, ela precisa reiterar essa intenção. Esse consentimento deve ser precedido de orientação, precisa, né, assistência social ali, conversar com os genitores e explicar a situação, orientar eles sobre essa situação, deve ser prestado ou ratificado perante a autoridade judicial. Então, mesmo que ela dê perante a assistência social, depois ocorre uma audiência para que se manifestem. Olha, de fato, vocês concordam com a adoção? Sim, concordamos. Beleza. E pode ser retratada até a data de audiência perante o juízo. Então, se nessa audiência aqui perante o juízo se retratam os genitores do consentimento para adoção, não se preenche o requisito objetivo para adoção. Depois, oitiva da criança ou consentimento do adolescente. Lembra? Se a criança ela precisa ser ouvida e a sua opinião deve ser levada em consideração, ouvida quando possível, né? Se é adolescente, o adolescente precisa consentir. Precedência de estágio de convivência. Falamos um pouquinho sobre o estágio de convivência. O estágio de convivência tem por finalidade avaliar a adaptação da criança na família do adotante, especialmente a verificação quanto ao estabelecimento de vínculos. O período de estágio, se fixado, é obrigatório. À luz do caso concreto, o juiz determinará o período de estágio probatório, que poderá ser dispensado caso o adotado já esteja sob tutela ou guarda legal dos adotantes, ou se verificado o vínculo constituído entre eles. Então, assim, o juiz, lá diante do procedimento de adoção, pode determinar um período de estágio de convivência. Olha só, vocês estão querendo adotar, ele está querendo ser adotado, mas vamos ver como é que vai funcionar isso aí. Então, o juiz estabelece um período de estágio de convivência para verificar se serão criados laços, se vai dar tudo certo, se não vai ter nenhum problema. E caso ele determine, beleza, isso tem que ser cumprido. Agora, esse estágio pode ser dispensado, especialmente nas hipóteses em que os adotantes já tenham ali, né, a guarda ou a tutela, aqueles institutos que a gente viu mais cedo. Quanto tempo dura o estágio de convivência? Ó, regra geral, o prazo máximo do estágio de convivência, 90 dias, prorrogável por 90 dias. O prazo máximo, como regra geral, 180 dias. Temos exceções no caso de os adotantes residirem fora do país. Nesse caso, o tempo mínimo de estágio de convivência é de 30 dias e o máximo será de 45 dias, admitindo-se uma única prorrogação do prazo. Então, a regra, 90, prorrogável por 90. Caso os adotantes residam fora do país, mínimo de 30 dias, máximo de 45, admitindo-se uma única prorrogação. Botei aqui embaixo também essa disposição, tá? Para as máximas do estágio de convivência em adoções que envolvam pessoa ou casal residente no estado fora do país,
mínimo de 30 dias e máximo de 45 dias, admitindo-se prorrogação por igual período. Depois, é necessário que haja o prévio cadastramento dos adotantes. Existe, então, um procedimento prévio de habilitação dos pretendentes à adoção, e isso vai estar expressamente disciplinado no Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma espécie de inscrição num cadastro de pessoas que têm interesse, um cadastro nacional de pessoas que têm interesse em adotar. Então, tem que ter um cadastro prévio. Para a determinação da adoção, observa-se a ordem cronológica de inscrição no cadastro de adoção, com a finalidade de moralizar o Instituto sem preferências entre os habilitados. Existem algumas exceções, nas quais essa ordem cronológica não precisará ser observada. Então, a regra é ordem cronológica a contar da habilitação para adoção. Excepcionalmente, não se observa essa ordem cronológica nos casos de adoção unilateral, adoção por parentes com vínculo de afinidade, adoção por não parentes que tenham a tutela ou a guarda legal e desde que a criança tenha mais de 3 anos. Outro aspecto interessante é que não se admite a adoção intuito persona. O que é isso? Eu quero adotar aquela criança. Ela é vedada, esse tipo de adoção é vedada, como regra, porque isso violaria, né, as normas gerais que regulamentam o Instituto da Adoção. Mas no Brasil é comum, né? É comum de as crianças serem oferecidas para outras, né? Ah, cuida do meu filho, toma, cuida do meu filho. Então, se já tiver ocorrido uma situação ali de criação de vínculo afetivo, a criança já convive com aquele casal, com aquelas pessoas, já se criou um vínculo, um laço afetivo. Então, considerando, né, aquele princípio de superior interesse da criança, é possível que a gente autorize excepcionalmente essa forma de adoção. Além dos requisitos objetivos que a gente viu, temos alguns requisitos subjetivos. Quais são eles? A idoneidade do adotante, a pessoa que está adotando tem que ser idônea, motivos legítimos e desejo de filiação, os motivos que conduziram a pessoa a postular a adoção têm que ser legítimos e a pessoa tem que querer que aquela criança, que a pessoa a ser adotada, seja de fato sua prole, faça parte da sua filiação e imprescindível que a adoção gere reais vantagens para quem está sendo adotado. A adoção é um procedimento que visa beneficiar quem está sendo adotado e não quem está adotando, tá? Então, é imprescindível que haja vantagens para o adotando. Por outro lado, nós temos algumas hipóteses de impedimento de adoção, que em síntese podem ser as seguintes, ó. Não podem adotar os adolescentes e irmãos, pois são considerados família extensa e não caso de adoção. Não é possível a adoção por tutor enquanto não prestar contas e saldar o seu alcance ou pagar o prejuízo. Então, lembra que o tutor tem um dever ali de administrar os recursos de quem está sendo adotado, ele precisa prestar contas e caso haja alguma diferença, tem que pagar esse prejuízo. Sobre a adoção internacional, galera, é aquela na qual a pessoa, o casal postulante, é residente ou domiciliado fora do Brasil. A peculiaridade da adoção internacional reside no deslocamento da criança ou do adolescente do país de origem para um país de acolhida. Sobre a adoção internacional, o ECA incorporou as normas da Convenção de Haia de Proteção à Criança e Cooperação à Adoção Internacional. Uma das principais regras tem como finalidade, né, evitar o tráfico internacional de crianças. Olha só o que fala aqui o artigo 51. Considera-se a adoção internacional aquela na qual o pretendente possui residência habitual em país parte da Convenção de Haia de 93, relativa à proteção das crianças e cooperação em matéria de adoção internacional, promulgada pelo decreto tal, e deseja adotar criança em outro país parte da Convenção. Parágrafo 1º. A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar quando restar comprovado. O quê? Primeiro, que a colocação em família adotiva é a solução adequada ao caso concreto, ou seja, não tem como resolver a situação com a família natural. Segundo, que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família adotiva brasileira, com a comprovação certificada nos autos
da inexistência de adotantes habilitados residentes no Brasil com perfil compatível com a criança ou adolescente, após consulta aos cadastros mencionados nesta lei. A prioridade deve ser adoção nacional. Terceiro, que, em se tratando de adoção de adolescente, este foi consultado por meios adequados ao seu estágio de desenvolvimento e que se encontra preparado para a medida, mediante parecer elaborado por equipe interprofissional, observado exposto no parágrafo 1º e 2º do artigo 28 desta lei. Parágrafo 2º. Os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros, nos casos de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro. A adoção internacional pressupõe a intervenção das autoridades centrais e estaduais e federal em matéria de adoção internacional. Resumindo, galera, deve ser priorizada a colocação em família substituta no Brasil. Deve ser consultado o adolescente, verificado se ele está preparado para essa medida de adoção internacional. Os brasileiros que residem no exterior têm preferência sobre os estrangeiros na adoção internacional. Todo o processo deve ser intermediado pelas autoridades centrais, estaduais e federais. Um ponto importante de se ressaltar é que o adotado não perde a condição de brasileiro, tá? A adoção internacional não é uma causa de perda da nacionalidade. Temos algumas fases aqui, né, sobre o procedimento de adoção internacional. Primeiro, é necessário que se faça habilitação perante as autoridades centrais, que vão dar andamento àquele procedimento, e depois se estabelece um processo judicial perante a vara da infância e da juventude. Então, aqui, os principais passos nesse procedimento todo. Pedido formulado perante a autoridade central do país de acolhida, onde residem os pretensos adotantes internacionais. Relatório da autoridade central do país de acolhida, explicitando que possuem capacidade jurídica e adequação para adoção. Envio da informação à autoridade central brasileira. Se compatíveis as legislações e preenchidos os requisitos, será expedido laudo de habilitação para adoção com validade de no máximo 1 ano e pedido, aí sim, pedido judicial de adoção perante o juízo da vara da infância e da juventude, em que estiver a criança a ser adotada, conforme definição da autoridade central. Algumas disposições complementares do ECA sobre adoção. O adotando, né, o sujeito que está sendo adotado, tem o direito de conhecer a sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada, após completar 18 anos. Então, o sujeito que foi adotado tem direito de conhecer a sua origem biológica e tem direito também de ter acesso aos autos do seu processo de adoção depois que ele fizer 18 anos, tá? É possível que o menor de 18 anos tenha acesso ao processo de adoção, se ele fizer um requerimento, e se for assegurado a ele orientação e assistência jurídica e psicológica. Tem que ver se isso não vai causar, daqui a pouco, um dano, né, para o jovem ali que está na idade de formação da sua personalidade, dos seus princípios. Tem que ter esse cuidado, então. Galera, vamos ficar por aqui um pouquinho, a gente volta em seguida, tá? Para dar uma olhadinha na legislação. Valeu!